Mostra sua UFMG. Oi, gente! Começa agora o videocast da Mostra Sul UFMG, um bate-papo especial sobre os 3 novos cursos de graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Isadora, eu vou conduzir esse bate-papo e, para tornar ele mais acessível, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos ondulados, eu uso óculos, eu estou com uma blusa azul e uma saia jeans. Nos nossos convidados aqui, a gente tem o professor Pedro Henrique, de Engenharia de Materiais. Professor, você pode fazer a sua audiodescrição, por gentileza? Sim, muito obrigado, Isadora. Eu sou um homem branco, cabelos castanhos, barba, e estou com uma camisa branca listrada. Professor Wagner, que é de Ciência de Dados. Professor, você pode fazer a sua audiodescrição para quem escuta a gente? Com certeza, obrigado, Isadora. Então, homem branco, cabelo castanho, liso, e estou com uma camisa ciano e uma calça jeans. Professor Wagner Meira, né? Não falei o sobrenome. Agora a professora Lilian Panachuk, professora de Arqueologia. Professora, você pode fazer sua audiodescrição também, por gentileza? Claro, começo agradecendo vocês e as companhias. Meu nome é Lilian Panachuk, mas sou mais conhecida como Lili. Sou uma mulher branca, do cabelo curto, cor de mel, como diz minha filha, uso óculos. Estou hoje com uma blusa branca e com um suéter vermelho. A nossa conversa também tem tradução simultânea para Libras, né, com os intérpretes Beatriz e Daniel. Para começar a nossa conversa, professores, né, como a gente já disse, Engenharia de Materiais, Ciência de Dados e Arqueologia são os 3 novos cursos da graduação, né, de graduação da UFMG. Eles tiveram início nesse primeiro semestre de 2024, então agora a gente vai falar como que esses cursos foram criados, né, e qual que é a formação que é oferecida pela universidade. Começando pela professora Lilian, da Arqueologia. Professora, essa área da arqueologia ela também tem uma trajetória aqui na UFMG, né? É uma área do conhecimento que já tem uma longa história na instituição, né? Mas quais foram as demandas, os motivos para criar essa formação específica em arqueologia, né? E o que mudou em relação à formação que esses estudantes que entram em arqueologia têm? Então, como você falou, a história da arqueologia com a UFMG vem da década de 70, com o professor André Prus. Mas de lá para cá, a gente teve muitas mudanças legais, né? Muitas mudanças no corpo legal que organiza e cuida do patrimônio arqueológico. E isso também foi motivador para que a gente mudasse esse curso, que antes então era juntinho, Antropologia e Arqueologia, para esse tronco comum que deságua em 2 formações, Antropologia e Arqueologia. Então, há uma demanda legal para que os nossos estudantes daqui saiam com esse título de Arqueologia, porque em 2015, a partir de 2015 e 2016, a gente teve uma mudança na estrutura legal que define quem é que faz arqueologia, quais são os critérios que devem ser obedecidos para que essa pessoa possa exercer sua profissão. Então, isso também foi motivador. Além das especificidades que o campo tem. Então, a gente pôde, agora com essa formação dupla, vamos dizer assim, né? Porque a antropologia continua e a gente desmembrou em arqueologia, a gente pôde trazer disciplinas específicas do campo. Então, tanto o que a gente chama de trabalho de campo, ou seja, ir em algum lugar, fazer as escavações, entender essas diferentes sociedades, né, que estavam aqui no passado, e muitas delas continuam com seus descendentes no presente, mas a gente precisa explicar para os nossos alunos, eles precisam vivenciar essas técnicas, esses métodos, ou seja, como se faz isso na prática do trabalho. Então, essas disciplinas de campo e de análise de material, entender do que cada coisa é feita, foram dois aspectos relevantes para que esse estudante possa ter contato mais de perto com essa formação, que logo vai ser uma formação profissional quando se formar. Acho que essas são as de mais destaque, sabe, Isadora? Professora, você falou isso do tronco comum. O que existe em comum, né, entre os cursos de antropologia e arqueologia, né, para quem está em dúvida, assim, qual curso que eu entro, o que existe em comum e o que diferencia os dois?
Então, eu acho que né, eles nasceram junto porque, justamente, eu sempre brinco que a cultura material, as coisas, elas não são um objeto específico da própria arqueologia. Porque o pessoal da história, às vezes, que nem é do nosso tronco comum, né, mas que o pessoal da história, que é nosso vizinho lá na faculdade, também estuda cultura material. O colega de materiais também aqui, né, Pedro? E a antropologia, eu acho que ela entra. Então, o tronco comum significa assim, Isadora. Durante 2 anos, as pessoas que entrarem vão ter contato com ambas as áreas do conhecimento. E vão poder dialogar entre elas, trazer questões dos debates das duas disciplinas para que a gente possa construir de forma sólida essas conexões que falam do ser humano, né, das coisas que da forma como a gente vivencia e as coisas que a gente faz. Depois desses 2 anos é que vem, de fato, a escolha. Então, as pessoas também podem ficar tranquilas, porque essa escolha não precisa ser apressada, né? Você pode conhecer com detalhe cada uma das áreas. E hoje, muitas dessas ações e subcampos também estão juntos. Tem uma coisa que chama, por exemplo, etnoarqueologia, que nada mais é do que trazer aspectos e formas de fazer da antropologia, essa vivência com comunidades tradicionais, juntando isso com metodologias da própria arqueologia. Então, em alguns momentos, elas estão juntinhas. Em outros, elas se separam um pouco por conta dessas especificidades da materialidade, das coisas que falam sempre de pessoas e das paisagens também que essas pessoas ocupam, sabe? Entendi, professora. Professor Pedro, de Engenharia de Materiais, é um curso também que já tinha uma formação comum com Engenharia Metalúrgica e Engenharia de Minas, mas você pode assim, falar um pouco o que diferencia o engenheiro de materiais dessas 2 outras áreas, né? E o que diferencia entre essas engenharias, né? Sim. Primeiro, acho que é importante contextualizar a metalurgia, né? A gente está no estado de Minas Gerais. Então, o curso de Engenharia Metalúrgica ele tem uma história de mais de 50 anos aqui na UFMG, justamente porque era necessário que nós tivéssemos em Belo Horizonte um lugar onde pudesse ser fomentado o conhecimento sobre como transformar os minérios nas ligas metálicas. Então, o curso de metalurgia ele lida mais com a parte de transformação, processamento, como fazer para fazer o metal surgir a partir da matéria-prima que existe na natureza. É interessante notar que a metalurgia a gente pode associar, por exemplo, com o alquimista, né? Colocando na cultura pop como se fosse o Harry Potter. Então, a gente tem ali uma poção onde a gente mistura ali alguns componentes químicos, aquece, para conseguirmos ali no final ter um composto diferente. E onde entra materiais? O foco em materiais não é na transformação, mas no produto final. Quem é o engenheiro, engenheira de materiais, ele vai estar tentando ali fazer de todas as formas que o desempenho de um certo produto, seja ele um veículo, um fármaco, mesmo uma escultura, ela atinja o fim desejado. Mas para que ele consiga fazê-lo, é necessário que ele tenha um olhar microscópico, que ele entenda da estrutura, de onde veio, como é constituído aquele produto. Então, pensando mais uma vez na cultura pop, é como se o engenheiro de materiais ele tivesse o poder lá do Homem-Formiga. Então, ele tem que conseguir ir em diferentes escalas, seja uma escala micro, nano, macro, mas para entender como que essa estrutura, nesse nível diferente, vai se relacionar com a propriedade final. Então, o engenheiro metalurgista ele está ligado ao processo, como transformar a matéria-prima num produto semi-acabado, e o engenheiro de materiais ele está mais focado em relação a como dar aquele produto semi-acabado o desempenho necessário para diferentes aplicações. Professor, e como é que funciona esse tronco comum na engenharia de materiais, né? Sim. Os alunos entram, tem um ciclo básico, como que funciona? Nesse contexto, né, na necessidade de entender esses níveis diferentes da matéria, nós temos 4 períodos iniciais, onde os alunos da engenharia metalúrgica e de materiais, eles fazem junto, né, o curso, por isso o tronco comum. Neste momento ele ainda não optou em relação a qual curso de destino ele vai seguir. E tem matérias fundamentais das ciências básicas, como na área de matemática, física, química, diria que principalmente química,
para conseguir entender essa questão das ligações e da relação da matéria com as propriedades. E também já há matérias introdutórias que vão caracterizar essas duas áreas, metalurgia e materiais. Temos matérias como Introdução à Metalurgia Extrativa, Ciência de Materiais, Termodinâmica dos Sólidos, dentre outras, onde o estudante, até o 4º período, ele vai ter um contato inicial com as duas áreas. E aí, quando ele termina o 4º período, ele já vai ter, a partir desse contato e da vivência universitária, condições de escolher se ele vai focar mais em relação à diversidade de materiais e a sua caracterização na área de engenharia de materiais ou na parte de processamento de metais, que é o caso da metalurgia. Obrigada, professor. Professor Wagner, o curso de Ciência de Dados, ele também já existe, né? A atuação, no caso, né, do cientista de dados, já existe há algumas décadas, mas foi somente no ano passado que a Sociedade Brasileira de Computação criou um currículo de referência para esse curso, né? Ou seja, são cursos relativamente novos no país. Né? Pensando nisso, o que motiva a criação desse curso aqui na UFMG? Né? E para quem não conhece a profissão, para quem é leigo no assunto, né, o que faz na prática um cientista de dados? Bom, a criação do curso da UFMG, ela é como que uma consequência natural da nossa evolução. Né? Então, os dois cursos base, né, Ciência da Computação e Estatística, são cursos com quase 50 anos de existência, 45, 43 anos. A partir dessa evolução, nós tivemos dois cursos meio que foram criados, Matemática Computacional há uns 26 anos e Sistemas de Informação há 20 anos, que olham a tecnologia como meio para alcançar algum resultado. O curso de Ciência de Dados, ele traz uma convergência dessas várias ações. Né? No seguinte sentido, o que a gente observou na nossa sociedade nas últimas décadas? Houve alguns avanços bastante interessantes nessa lógica. Né? Primeiro, a gente teve toda uma capilarização da tecnologia da informação. Então, por exemplo, quando eu fiz a graduação há 35 anos atrás, não havia computadores praticamente. Havia grandes computadores, etc. Eram caros, eram escassos, eram muito mais complicados. Hoje em dia, até um relógio é um computador. Né? Houve também todo um barateamento do custo de armazenamento. Então, você veja que, mais do que nunca, né, nós estamos gerando dados o tempo todo. A quantidade de fotos, de vídeos, de registros, de sites, de textos digitalizados é gigantesca. E a partir disso, você traz uma demanda, né, que combina as áreas de computação e estatística de como extrair valor desse dado. Ou seja, como você pode agora, utilizando dados, você melhorar a tomada de decisão, melhorar o entendimento, melhorar a análise. Em paralelo, houve também um reconhecimento e uma ampla adoção, que é o que nós vemos hoje em dia, da chamada inteligência artificial. Não é que a inteligência artificial é uma coisa que surgiu recentemente. É o amadurecimento também de várias décadas de trabalhos que, dentro dessa convergência de dados, de capacidade computacional e desses algoritmos que já vinham sendo desenvolvidos, nós chegamos num ponto em que isso passa a ser visível e palpável pela sociedade como um todo. Então, quem é o cientista de dados hoje? O cientista de dados, ele é aquele profissional que ele é capaz de trabalhar todo o ciclo dos dados, desde a sua aquisição, a sua preparação, o seu tratamento, a criação de modelos que podem melhor descrever os dados ou podem fazer previsões e a sua utilização nas organizações e mesmo pelas pessoas para tomada de decisão. Então, o locus, né, o que nós vemos aqui dois locus bem diferentes, né? Então, assim, o locus do cientista de dados são os dados. Ou seja, a partir dos dados e de tudo que pode se extrair de valor a respeito daqueles dados. E nesse sentido, eu vejo até uma similaridade, né, em diferentes dimensões com os cursos que estão aqui, né, participando conosco. Porque, em algum momento, me parece que eles também vão digitalizar algumas das informações que eles coletam e, nessa hora, a gente vai ter uma interessante interseção,
que o cientista de dados pode ser um auxiliar, pode apoiar as ações deles no sentido de, num mundo digitalizado, trazer mais informações e melhorar o trabalho que eles realizam. Obrigada, professor. Você falou sobre essa convergência, né, entre as áreas que envolvem ciência de dados. Você poderia falar quais outros cursos da UFMG que os alunos vão estar diretamente mais relacionados, né? Como que ocorre essa interdisciplinaridade? Sim. Bom, como eu mencionei, tem um histórico de cursos aí envolvendo os departamentos de ciência da computação e estatística, e esses alunos de ciência de dados eles vão trabalhar muito próximos desses cursos, tá? Inclusive, o que é uma característica muito interessante, que já é fato lá, é que, por exemplo, são cursos bastante flexíveis, né? Então, em torno de 70% das disciplinas são obrigatórias e o restante são disciplinas optativas, e, normalmente, essas disciplinas optativas elas são cursadas em conjunto com esses outros cursos, nominalmente, ciência da computação, matemática computacional, sistemas de informação, estatística e ciências atuariais. Então, são todos cursos próximos, irmãos, primos, é uma família, no sentido de que o nosso objetivo é que esse profissional de ciência de dados ele seja único, né? Então, isso é um anseio muito grande nosso, ou seja, nós não queremos formar todos os profissionais iguais. Exatamente pelo contrário, a gente quer que cada um, dentro do leque de possibilidades, de optativas, de áreas de atuação, de formas de atuação, que esse profissional de ciência de dados ele molde a sua identidade e que também acaba sendo uma coisa importante, porque numa área que tem uma evolução muito rápida, né, uma evolução muito pautada pela tecnologia, esse profissional ele é provocado a se reinventar o tempo todo. Então, ele ser capaz de avaliar o quanto que as novas tecnologias elas impactam o trabalho dele ou efetivamente mudam alguma coisa e se adaptar e se adequar àquilo e se manter proativo e atuante, é uma das características que, durante o curso, ele também adquire. Obrigada, professor. Agora a gente vai apresentar os objetos que cada um dos professores trouxeram. Eu acho que a professora Lilian pode começar apresentando os objetos que ela trouxe. Então, eu acho que convém. Eu trouxe aqui algumas peças cerâmicas que foram feitas no âmbito dessa discussão da arqueologia. Então, a gente, além de analisar material que a gente encontra, a gente tem feito também, através de um coletivo, esse mergulho na arqueologia experimental. O que vem a ser isso? Vou pegar uma aqui para ficar mais tátil aqui para mim. Quando a gente, né, não sei, vou dar um exemplo de cozinha. Quando a gente sabe fazer alguma comida, a gente sabe as diferentes etapas que são necessárias, os tempos de espera, não é assim? Os aspectos que aquela comida tem que ter para ser considerada gostosa. Aqui é similar. A gente tem fazer, então é diferente de só ler. Ler é muito importante. É o primeiro passo que a gente dá para entender como é que se faz uma peça. Mas, como dizem as mestras ceramistas, é fazendo que a gente faz mesmo. E ali a gente percebe as qualidades desses materiais, consegue organizar e modificar esses materiais com a inclusão, eventualmente, de elementos mais duros na argila, por exemplo, dependendo do que a gente quer. E assim a gente consegue construir uma base de entendimento que não é só com a mente, vamos dizer assim, é com o corpo também. A gente entender a consistência dessas massas. No caso aqui, a argila. Eu trouxe várias peças de argila, mas a gente tem experimentado também com material de pedra, né? A gente na arqueologia tem um nome chique para ele, que é lítico, mas nada mais é do que materiais rochosos. A gente tem experimentado com ossos também, de animais, fazendo pontas de flecha e outros artefatos. A importância disso está na gente entender essas sequências de fato, perceber as diferenças de materiais. Então, esse aqui, por exemplo, ele tem relevos. Essa fui eu que fiz. Essa aqui tem pigmentos, então eu tive que juntar outros materiais e queimar essas peças. A gente queima a lenha lá no Museu de História Natural e Jardim Botânico, e a gente começa a perceber como que as comunidades antigas tinham uma tecnologia muito apurada para conseguir manter as cores
similares no mesmo sítio arqueológico. Isso começa a nos fazer pensar no tempo de espera, por exemplo, né? Uma peça dessa demora pelo menos uma semana para ser feita, e depois ela precisa de 8 a 10 horas numa queima a lenha para ser transformada. Então, a gente também flerta aí com essa transformação de materiais, transformando a argila em cerâmica, como essa, como a gente tem em casa, né? E vou aproveitar para dizer que a gente tem tentado também trabalhar com a infância. A gente, às vezes, olha para a arqueologia, olha para o passado e acaba encontrando só pessoas adultas, por assim dizer, né? Ou a gente acaba não pensando no potencial infantil presente nessas comunidades. Então, essas aqui, essa foi feita pela minha filha, inclusive, tem até uma carinha aqui que não me deixa mentir. Ela já tinha uns 4 aninhos, então a gente tem feito peças juntas por uma experiência familiar e não acadêmica, mas certamente isso me moveu a pensar nessas peças feitas por mãozinhas infantis nos contextos antigos. E aí, nessa experiência familiar, eu comecei a pensar isso muito seriamente. E a gente começou a observar, junto com o professor André Prus, por exemplo, que é um dos formadores, iniciadores da arqueologia aqui na UFMG, não é? A gente começou a ver isso nos sítios arqueológicos. E começamos a identificar dezenas de pecinhas muito parecidas com essas, que, né, foi motivada aí pela produção familiar, mas que a gente começou a encontrar 30, 40 em algumas coleções, que tinham formas, ou seja, o formato dos dedinhos, o tamanho da peça, né, petitinhas, algumas menores do que essa. Começamos a levantar hipóteses de pensar a produção infantil e começar a pensar nesse passado com corpos mais diversos também, com faixas etárias outras, também como protagonistas, sabe, dessas ações. E aqui tem outras peças, aquela peça super bonita ali, foi feita por um colega que é arqueólogo e de família ceramista. Então tem o Jefferson Paiva, quero aqui marcar o nome dele, um querido. Então a gente tem conseguido, através dessa produção de materiais, também atuar um pouco em rede no Brasil, pensando nesses diversos grupos de arqueologia que também estão experimentando a manufatura das peças e o uso, porque produzir peças deixam marcas específicas, que é o que a gente da arqueologia analisa. Mas o uso dela também deixa as marcas. Então, se eu usar uma pecinha dessa, sei lá, para conter água, ela vai ter marcas específicas, os sais vão sair, igual o nosso filtro de casa, né? Às vezes ele fica esbranquiçado lá de fora, tem a ver com sais que vão evaporando, os sais não evaporam, então eles ficam presos ali na parede, por assim dizer. Agora, se eu pegar uma panela dessa de cerâmica e colocar no fogo para fazer uma comida gostosa, eu vou ter um impacto outro do fogo, né, nessa peça. Então, a gente também faz essas peças para pensar nisso, na produção e no uso que elas têm, e essas marcas que a produção e o uso deixam nessas peças, para a gente poder reconhecer no nosso contexto arqueológico, sabe? Então, por isso que eu trouxe essas peças, que tem a ver também com esse grupo de estudo e de extensão, que é o Gesto, no qual a gente tem se reunido aí desde 2017 para fazer juntos materiais diferentes. E a gente, vou brincar aqui com o Pedro, que a gente agora está querendo mergulhar justamente na metalurgia. Quem sabe a gente, através dessa conversa aqui, estabelece outras relações, como o professor Wagner bem falou, tem conexões entre áreas que a princípio parecem distintas, não é? Mas que se conectam também nesse fazer. Obrigada, professora. A gente vai falar um pouquinho do gesto mais para frente também. O professor Pedro trouxe um objeto também. Você pode apresentar para a gente? Posso sim, Isadora. Na verdade, eu trouxe 3. Então, primeiro, aproveitando o comentário da professora Lília, uma das fundadoras do curso de Engenharia de Materiais, também uma ceramista, que ao se aposentar no último ano, ela agora está indo para essa seara. Só que quando ela trabalhava com cerâmicas, estando no curso, né, como antiga coordenadora e também na parte da pós-graduação, ela mexia muito com a parte de biomateriais. Então, ela utilizava materiais cerâmicos, por exemplo, como catalisadores, ou então até como implantes dentro do corpo humano. E nesse contexto, né, eu trouxe alguns elementos, dentre eles eu trouxe aqui um nanogel antisséptico.
fabricado por uma das indústrias, né, do BHTech, do nosso parque tecnológico. Esse nanogel ele contém nanopartículas de cobre. Essa mistura, né, em relação às nanopartículas de cobre, os outros compostos que formam aqui o nanogel, permitem, então, esse efeito antisséptico de forma não tóxica, não inflamável, dentre outras questões. Então, a gente vê que a parte de materiais, por exemplo, está inserida também em relação a estes biomateriais e aplicações mesmo fármacas, por exemplo, para conseguir melhorar essas propriedades, juntando diferentes características. Trouxe aqui também, até para a gente brincar, uma escultura feita utilizando uma impressora 3D. Então, na verdade, a gente tem aqui o Majin Buu. Você que está em casa talvez o conheça, né? Então, a gente tem aqui um bonequinho de um anime. Foi um aluno da graduação que o imprimiu em sua casa. E a gente tem ele sendo composto aqui de uma resina, no caso de um polímero, né? Que é uma das classes de materiais que também são estudadas no curso. Então, a gente está vendo esse avanço em relação à personalização de itens utilizando novas tecnologias, como, no caso, essa impressão 3D, que a gente coloca um nome diferente, manufatura aditiva, dentro do contexto de engenharia de materiais. E, finalmente, um outro material muito comum do nosso dia a dia, que é o celular. Não deixei ele aqui só para marcar passagem, não. É porque nós temos aqui, num celular como esse, a mistura de diferentes materiais, cada qual com uma característica que a gente precisa entender, controlar a propriedade para cumprir a função que desejamos. Desde a parte da capinha, no caso aqui um polímero também, vulgarmente um plástico, necessário aqui para proteger em relação a riscos, mas também ao impacto da queda. Nós temos cerâmicas, a gente tem o vidro, mas é um vidro muito especial que a gente tem aqui nessa tela, que tem propriedades elétricas interessantes que permitem que a gente tenha esse controle que a gente chama de touch, de conseguir clicar e ter funções diferentes, né? E nós temos aqui também a estrutura metálica, responsável aqui, então, pela resistência dessa peça, mas também os vários circuitos que estão aqui no interior do celular, também, muitos deles aqui, né, com materiais metálicos na sua composição. Então, a gente tem esses materiais que falam um pouquinho sobre a engenharia de materiais. Ela está em todos os lugares. A verdade, ela está nesse intuito de entender como que a gente aplica diferentes características dos materiais para fins diversos. No início, a gente tinha ali só metais, né? E aos poucos a gente vai incrementando o uso de materiais, no caso, pensando em tecnologia, com o advento de polímeros, materiais optoeletrônicos e, hoje em dia, muitos compostos à base de carbono, inclusive. Então, a gente está ampliando os horizontes e esses materiais mostrados aqui mostram que é uma área que tem também grande tecnologia dentro do contexto do Brasil. O professor falou de engenharia de materiais estar em todos os locais, né? Para a ciência de dados também, a gente não imagina em tantas coisas que a ciência de dados está relacionada, né? O celular seria um objeto também para a ciência de dados, o sistema? Com certeza. Assim, para vocês terem uma ideia, os celulares de hoje, eles são mais potentes do que tudo que eu usei até o fim do meu doutorado, em termos de capacidade de processamento e, muitas vezes, em termos de capacidade de armazenamento. Então, nós estamos num mundo, né, desse mundo de dados, ele é um mundo pouco visível, né? Eu tive até dificuldade quando você me provocou a trazer algum equipamento, obrigado aí, por ter trazido o celular, mas eu acho que é exatamente isso que torna, talvez, um pouco interessante e desafiador, né? A base nossa, em termos de ciência de dados, ela é sempre a matemática, né? E a matemática, ela nos dá abstração, né? Então, a abstração de você ter alguma coisa real e essa coisa real ser modelada por uma abstração sobre a qual você trabalha. E, em algum momento, você devolve para o ambiente de origem aquele uso.
Então, o celular é interessante, né, pela descrição do Pedro, porque ele focou nos materiais, mas quando eu olho o celular, eu penso muito mais nos dados e programas que estão dentro dele, e não necessariamente do material que ele é construído. E é essa conjunção, né, e voltando aqui no argumento original, né, eu acho que é exatamente esse que é um espírito importante de ressaltar aqui, que é a universidade. A universidade, e a UFMG em particular, ela é um local de excelência para isso, é o local onde você consegue navegar nessas várias áreas. Então, você vai desde algo que não necessariamente existe mais e que tenta se reconstituir e reconstruir e dá toda uma dificuldade, né? Vocês ouviram a Lili falando ali, como que ela tenta levar as pessoas de volta para aquele momento que aquele artefato arqueológico ele foi construído, até na questão física de construção desses dispositivos, e o que eu vou chamar aqui de lógico, que é o propósito de uso desses dispositivos, que um dia, daqui a muitos anos, vai ser estudado pelos arqueólogos, né? Então, isso que a gente... Muita coisa que você vê hoje em termos de computador está em museu, né? Então, eu já visitei o museu da computação, com computadores muito antigos, etc. Então, tudo isso é exatamente... A percepção e o entendimento de como é que você caminha nesse mundo é que eu acho que é um papel fundamental aqui da universidade. Obrigada, professor. Agora a produção vai colocar algumas imagens para a gente analisar, para a gente ver a vivência dos estudantes e também algumas curiosidades, né, sobre os cursos. Começando pelo professor Wagner, esse é o IBM 360. Você pode falar um pouquinho sobre a história desse computador, a importância dele para o curso? Esse foi o primeiro computador comprado pela UFMG, né? Ele é um computador icônico na área. Primeiro, tem uma coisa importante para a gente realçar. Esse computador, gente, ele não tem nem teclado, nem monitor, né? O teclado são, entre aspas, umas chavinhas ali, liga, desliga, e você olhava o resultado pelas luzes que acendiam e apagavam. Então, não existia, né, um mecanismo de entrada e saída muito elaborado. Ele é um computador que ele ficou muito famoso porque ele foi uma proposta muito ambiciosa e há, inclusive, toda uma discussão sobre como lidar com projetos muito complexos no entorno da história do sistema 360. Né? Eu achei interessante a frase, né, que é colocada ali no topo do computador, que é pense, né? Ou seja, o verbo, né? Que é exatamente para a pessoa não se afobar e entender abstratamente o que está acontecendo com ele. Mas é uma ferramenta histórica, deve ter alguns poucos kilobytes de memória, tá? Quando muito, e um processamento que deve ser, assim, dá menos do que megahertz, deve ser bem lento, porque ele é um computador da década de 60. Tá? Professor, você falou que ele é um computador da década de 60, ele ainda é utilizado, pesquisado pelo curso? Não, de jeito algum. Um ponto interessante é que, veja, a lógica por trás do funcionamento dos computadores, ela é basicamente a mesma nos quase os últimos 100 anos, desde que foi elaborada a máquina de Turing, né? Então, talvez vocês já viram aquele filme que passa contando a história do Alan Turing durante a guerra, decodificando os segredos, né, de mensagens alemãs. Então, os princípios estão ali pautados pela máquina de Turing, tá? Desde sempre. Mas os computadores em si, eles sofrem uma evolução, assim, em geral, um computador de 10 anos de uso, ele já não é muito utilizado mais, 10, 20 anos, etc. Esse IBM 360, com certeza, hoje você só vai encontrá-lo em museus, né? Ele não tem. Um aspecto que é interessante é que vai ser assim para sempre? Não. Nós temos aí, por exemplo, toda uma discussão em termos de computadores quânticos, né, que já tem alguns modelos que começam a ser comercializados, e também, em alguns casos, até computadores biológicos, né, ou seja, que são formas de você implementar aquela capacidade de computação. Tá?
Ok, professor, falando sobre, né, essa história dos cursos, agora a gente vai trocar a imagem para a professora Lilian falar. Aqui a gente tem um sítio arqueológico, né, da região da Serra do Cipó. A gente queria pedir para você falar um pouco, falar sobre as pessoas que estão aí, né? A arqueóloga e professora francesa Madame Amperry está nessa foto, né? O arqueólogo André Proust, que é um professor que foi da UFMG também. Você pode falar um pouco? Então, posso. É bom rever essas fotos, primeira coisa. Então, a arqueologia aqui na UFMG, ela está entrelaçada com essas figuras que você falou aí. Com o André Proust, que é um professor aposentado, mas que ainda está por perto, felizmente, para nossa sorte. Então, eles começaram a trabalhar na década de 70. Madame Amperry veio para o Brasil, os dois são franceses, né? Então, a gente teve no início da década de 60 e 70 no Brasil a vinda de a vinda de muitos intelectuais europeus ou norte-americanos para fomentar essa arqueologia. Sabe, a gente não tinha ainda naquela época esses cursos dos quais a gente está falando agora. Na minha graduação mesmo, a gente não tinha ainda no Brasil arqueologia, por exemplo, como graduação. Então, é uma mudança aí dos últimos, já perdi as contas, mas últimos 20 e poucos, quase 30 talvez. Então, aqui a gente está perante um sítio que a gente chama de Santana do Riacho, justamente por causa da comunidade chamada Santana do Riacho, lá na Serra do Cipó. Esse sítio foi escavado em 76, no período de 76 a 78. Então, é um sítio que tem muitos grafismos rupestres. Eu acho que o pessoal de casa deve ter visto também em fotos, em vídeos, em programas de TV. Então, a gente tem no Brasil muitos lugares que têm esses desenhos, vamos chamá-los assim, de momentos diferentes. Então, esse sítio é um sítio que tem muitas dessas representações de animais. A gente também acaba, nas nossas análises, nomeando essas formas, essas tradições do modo de fazer. Então, além de ter desenhos então na parede, que não dá para ver na foto, mas se vocês fizerem uma busca aí no sítio Santana do Riacho, digitalmente, vocês vão encontrar aí nos arquivos de dados muitas fotos dessa época. Então, tem também, foram encontrados também dezenas de pontas de flecha, pequenos materiais de corte, como facas que a gente tem hoje, né, mas feitas de pedra naquele momento. E a gente tem nesse sítio, Isadora, pelo menos uma temporalidade dos últimos 8.000 anos. Então, a gente tem vários... Nesse sítio também, vamos chamar de cemitério, de uma área onde várias pessoas foram enterradas, como a gente faz com os nossos entes queridos, não é? Então, nesse lugar, há muitos desses ossos dessa região de um preparo, como a gente tem um cuidado para enterrar os nossos entes queridos, no passado se dava da mesma maneira. Então, muitos desses ossos foram pintados de vermelho, enterrados numa posição específica. Então, aí a gente tem pelo menos 40, cerca de 50 pessoas foram encontradas ali nesse cemitério. E aí então, essa equipe era formada tanto por intelectualidades francesas, nesse caso, quanto essa primeira geração da arqueologia brasileira, né, de pessoas nativas aqui do Brasil, que começaram a se interessar por arqueologia. E, como não tinha um curso específico, essa formação se dava através dessa tutoria, com André Proust, com Madame Amperry, com outras intelectualidades estrangeiras que estavam no Brasil. Algumas moram aqui até hoje. Professora, você tinha comentado antes do nosso bate-papo que essas pessoas que foram encontradas lá foram levadas para o Museu de História Natural, né, da UFMG também, né? Agora, sobre o gesto que você tinha comentado brevemente, né, o Grupo de Estudos do Simbólico e Técnico da Olaria. Eu queria pedir para você contar, né, relacionando com essas imagens, o que é esse grupo, o que significa esses termos, né, olaria, né, que tipo de atividade vocês realizam? Eu acho que esse é um jeito de fazer ciência alegre e feliz. Então, essas imagens aí que vocês estão vendo é lá do Museu de História Natural e Jardim Botânico, que também é da UFMG, mas que funciona fora do campus, né? É lá no bairro Santa Inês. Então, essa é uma área de transformação de materiais, é uma área que eu fico brincando isso mesmo, parece que a gente está mais brincando, fazendo uma ciência conectada aí com materiais. Nessa produção ali dá para ver várias dessas peças infantis que eu falei também. Então, o que a gente faz lá?
Então, o que é esse grupo? Esse grupo, ele tem uma coisa que eu acho legal falar dele, é que ele tem essa conexão de pesquisa, ensino e extensão. Então, através desse braço extensionista, ou seja, dessas ações que a gente pode fazer com a comunidade, a gente tem feito oficinas, tanto em Belo Horizonte quanto fora de Belo Horizonte, com comunidades indígenas, mineiras, especialmente os Borum, com quem a gente tem trabalhado bastante em Ouro Preto, para que a gente possa levar essas tecnologias da olaria, ou seja, da cerâmica, para que a gente pense em conjunto. Tanto para que nós mesmos, né, pessoas brancas, não indígenas, possamos mergulhar nesse feitio, nesse fazimento, né, nessa produção do material, pensando em suas muitas etapas, nos tempos de maturação, nos resultados, nas suas marcas. A arqueologia trabalha muito com marcas. Como é que aquele, né, para pensar qual instrumento fez aquele tracinho? Eu tenho que entender a variabilidade, a diferença desses vários instrumentos. É como se a gente fosse, sei lá, analista de arte e tentasse entender as diferentes trajetórias do pincel para pensar, por exemplo, em aferir a autenticidade de uma obra, né? Como a gente tem contemporaneamente. Então, nesse grupo, a gente faz essas produções pensando nas comunidades que habitaram o Brasil e que habitam ainda hoje, né? Pensando em comunidades indígenas, em comunidades afrodescendentes, para que a gente possa fazer e pensar com as mãos, como eu brinco, sabe? Tem várias filosofias pensando isso, né? De maturar esse par de mão, entender essas texturas, essas consistências, esses tempos. Ali na foto a gente vê o forno e depois eu dentro do forno. Foi um forno que nós construímos para que os estudantes e nossos convidados dos projetos de extensão das oficinas, ligados a oficinas, possam ver essa transformação. Então, possam ver a peça entrando ali ainda como argila e vendo as diferentes etapas. Né? Então, começa ali por 100, 200 graus, a gente vai ver o vapor d'água, a gente vê mesmo ele sair. Depois disso, a peça depois vai entrando numa incandescência, ela muda de cor, ela tem outros aspectos da sua materialidade que podem ser ressaltados e que a gente pode perceber na prática. Então, eu tenho tentado, né, percorrer esse caminho da arqueologia, trazendo a prática da produção. Então, esse grupo serve um pouco para isso, sabe, Isadora? Para a gente ver a prática dessa produção e poder também conversar e dialogar com pessoas que fazem isso há muito tempo, como as ceramistas, como essas pessoas indígenas, especialmente os Borum Crem, que se conectaram a esse grupo de uma forma bem bonita para nós, em especial. E assim a gente pode também criar um banco de dados, pensando aí criar banco de dados com essas marcas, é o que a gente tem feito agora, para que a gente possa falar desse desempenho desses diferentes materiais. Porque a argila é um material flexível também. Então, eu posso colocar determinados produtos. Por exemplo, se eu coloco uma fibra vegetal na minha argila, eu vou ter uma argila muito mais porosa. Vai ser ótimo se eu quiser, sei lá, colocar água dentro para essa água ficar fresca. Agora, se eu quiser uma panela para ir para o fogo, eu vou ter que pensar em outras composições de material. Então, esse é um espaço também que a gente usa a criatividade para se expressar, ao mesmo tempo que a gente pensa nessas dinâmicas do nosso próprio curso. Obrigada, professora. Essas imagens elas estão sendo ampliadas na tela também, para quem está assistindo a gente. Agora a gente vai passar para uma imagem de engenharia dos materiais. Essa imagem, pensando em alguns dos laboratórios que tem no curso e no termo, né, na definição de caracterização dos materiais. Professor, você pode falar um pouco do que é isso? O que é caracterização dos materiais? O que significa essa imagem? Posso sim, Isadora, para você aí de casa também. A gente está vendo um aço inoxidável. Olhando assim é difícil de falar, né? Mas para o engenheiro de materiais, uma das coisas importantes, como eu já disse, é relacionar a microestrutura com as suas propriedades. Começando da imagem central,
a gente percebe que a gente tem várias áreas diferentes que parecem pequenos cristais. Nós chamamos esses pequenos cristais de grãos. Então, as ligas metálicas, elas são constituídas de grãos. Cada grão, nós temos os átomos ali dispostos com uma certa orientação. Quando a gente vê essa imagem do meio, adquirida no microscópio eletrônico, percebam que nós conseguimos ver algo com uma escala de 10 micrômetros. Então, estes grãos eles são pequenininhos, na ordem de micrômetros de dimensão. Só que nós vemos o tamanho relativo desses grãos. A gente não consegue distinguir quais são as fases constituintes, a composição química. Quando a gente vê a imagem que tem detalhes em verde e vermelho, nós já conseguimos separar o que nós chamamos de fases. Essa região verde, ela é de uma fase específica desse aço inoxidável, onde a gente vai ter os átomos dispostos com uma certa orientação, empacotados com uma certa orientação, e a fase em vermelho, uma fase distinta. Estas duas fases a gente chama de ferrita e austenita. O engenheiro de materiais, engenheiro metalurgista, ele escuta muito esses nomes ao longo do curso. Mas para a gente entender ainda mais a relação dessa microestrutura com as propriedades, é necessário que a gente saiba como cada grão tem a sua estrutura disposta no espaço. Porque a gente sabe que, dependendo de como este cristal está orientado, ele vai ser mais ou menos resistente, ele vai ter propriedades diferentes. Então, a imagem que a gente tem ao final, que tem detalhes vermelhos, verdes, azuis, em diferentes graus de cor, né? Nós percebemos que cada corzinha dessa representa uma orientação desse cristal. Então, eu cito isso para mostrar que a gente tem uma variedade de informações em relação à microestrutura e o curso ele também se dedica a entender essa relação entre microestrutura e propriedade. Esta imagem, em especial, ela foi adquirida num microscópio eletrônico de varredura do nosso departamento, Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, onde nós temos ali o professor Dagoberto Brandão, que é especialista nessa área de aços inox, e quem adquiriu essa imagem é a nossa técnica querida Patrícia. Obrigada, professor. E sobre uma pergunta geral, né? Eu acho que o Wagner pode responder agora também, mas todos os professores também, sobre o perfil dos estudantes, né? Os estudantes que ainda têm dúvidas sobre os cursos, quais matérias que eles têm que ter afinidade antes de entrar no curso, qual que é o perfil desse estudante? Começando por você, professor Wagner. O cientista de dados, né, eu acho que a gente tem um denominador comum aqui, que é aquela coisa da curiosidade, né? Aquela vontade de entender, aquela vontade de compreender e conectar as questões que estão representadas nos dados ali com aspectos da realidade. Tá? Então, o cientista de dados, ele, além de ser um curioso em natureza, né, uma pessoa que gosta de entender como é que as coisas funcionam, ele tem essa propensão analítica. Né? Então, ou seja, a parte é meio que impossível desconectar das ciências exatas, da matemática, né, desses fundamentos abstratos. Então, em geral, o que se espera é que a pessoa de ciência de dados, embora isso não seja necessário, mas que ela tenha uma afinidade com a matemática. Ela vai receber fundamentos matemáticos e estatísticos ao longo do curso, além de toda a parte da tecnologia da informação e da computação, né? Ela vai se transformar num especialista em algoritmos e também, em particular, de algoritmos como esses de inteligência artificial. Uma coisa que eu acho que é legal explicar é que, dentro dessa evolução que eu mencionei, uma das áreas que mais cresceu é a chamada aprendizado de máquina, né? Então, o aprendizado de máquina, ele é uma simulação do aprendizado. Então, ao invés de você dizer para a máquina o que ela tem que fazer, você dá para a máquina exemplos e ela é capaz de extrair características interessantes daquele exemplo e, a partir daí, entre aspas, se forma um algoritmo. Né? E aí a gente vê uma conexão muito grande entre o que se chama inteligência artificial e a ciência de dados. Porque, para essa área de aprendizado de máquina, os dados são o material, são o combustível, é o que realmente é capturado e entendido
pelo computador. E a gente entende também porque que há toda uma discussão sobre a privacidade, a propriedade dos dados, se as pessoas podem usar os nossos dados ou não. Por quê? Porque os dados são valiosos. Eles, de uma forma ou de outra, eles são os traços que nós estamos deixando hoje em dia, né? São as células aqui, como essas imagens que o Pedro mostrou, que nós estamos deixando ao longo do caminho. E esses dados, devidamente tratados e modelados, é que vão gerar toda sorte de algoritmos que nós temos hoje em dia. Algum de vocês gostaria de completar, professor Pedro? Gostaria de pegar o gancho. Primeiro que o senhor, professor Wagner, comentou sobre a questão do aprendizado de máquina, né? Então, onde, por exemplo, o engenheiro de materiais teria uma interface com isso, pensando no que o aluno que está no ensino médio teria de ter de base, né? de fundamento. Minha área de atuação é na parte de processamento mecânico. Eu até sou engenheiro mecânico de formação, não engenheiro metalurgista ou de materiais. Então, eu trabalho na área de laminação, onde nós utilizamos ali dados do processo para entender indiretamente como o material está se transformando. O meu foco é em relação a essa estrutura que eu havia apresentado, como ela é disposta para a gente conseguir ter o material com as propriedades desejadas. Em termos de aprendizado de máquina, esses dados que são adquiridos de temperatura, força, torque, eles são transformados ali hoje em dia nas grandes indústrias siderúrgicas em conhecimento acerca do que a gente chama de janela de processamento daquele material. Então, para definir quais temperaturas, quais reduções de espessura vão dar as melhores propriedades no final, a gente também utiliza esses dados neste intuito. O engenheiro de materiais nesse contexto, ele tem que saber, né, comunicar-se com essa interface, mas ele vai ser mais especialista, digamos, em relação ao que está acontecendo do ponto de vista químico e físico com o material. Então, se a gente tem um dado ali ao final de força, a força aumentou, é porque houve alguma modificação na estrutura. O que se modificou na estrutura para fazer com que a gente chegasse naquela propriedade final que a gente adquiriu? Então, em termos de fundamento, o engenheiro de materiais, ele vai ter um fundamento bom em química, principalmente química dos sólidos, química de materiais, e também na parte de física, uma vez que a gente tem toda essa dinâmica envolvendo os equipamentos que estão fazendo esse processamento, cujas reações, forças, potência, torque vão permitir que isso aconteça. Então, tudo que a gente vê no ensino médio nesse sentido, a gente acaba traduzindo, mas eu diria que essas duas áreas principais, química de sólidos e física, são os fundamentos ali para essa área da engenharia. Obrigada, professor. Agora a gente está caminhando para a reta final do nosso programa, mas eu gostaria que a professora Lília respondesse também um pouco do perfil dos estudantes da arqueologia e também falar sobre quais são essas oportunidades do curso, né? Tanto quanto a extensão, intercâmbio, mercado de trabalho. Então, a arqueologia ela é muito interdisciplinar. Então, pego aí a curiosidade que foi trazida, que eu acho que, né, para fazer ciência a gente tem que ter essa pulguinha que nos morde para levar a gente a outro lugar, para que a gente fique coçando essas dúvidas e buscando novas soluções para essas motivações que a gente tem. Eu acho que, né, e pensando aí, né, nos filmes, né, nessa imagem que é formada pela mídia, pela arqueologia, sobre a arqueologia, melhor dizendo, eu acho que tem um quê aventuresco mesmo na nossa área, embora não seja isso tudo que mostre nas mídias, nos filmes, né? Mas há isso de ir para outro lugar, conhecer outras áreas, né, desbravar esses novos mundos. Então, de forma comedida, a gente faz isso aí também. Então, acho que tem e tem muitas interfaces. Estão ouvindo os colegas falar? Fiquei pensando nisso. Eu tenho feito um trabalho num projeto com um colega, pensando em realidade ampliada, por exemplo, para trazer os sítios de volta para cá, para que as pessoas possam daqui ver esses diferentes sítios arqueológicos, por exemplo. Isso para dizer que, se num primeiro momento a história, por exemplo, parece uma disciplina muito afim, e com certeza ela é,
A gente tem também a geografia, que eu acho que dá base para a gente pensar nessa paisagem construída que nós temos. Ao mesmo tempo, fico pensando no próprio desenho do meu departamento e como que ele é diverso. Então, a gente tem tanto pessoas que estão pensando o período contemporâneo, que assim, coadunam mais com essa parte recente da história. Mas a gente tem colegas que trabalham com os animais, né, a zooarqueologia, por exemplo, que trabalham com os animais nesse contexto arqueológico. Então, essa interface com a biologia também é necessária, né? A gente tem relações com análise de pessoas, com genética, né? Então, acho que a gente tem muitas interfaces, embora, num primeiro momento, a história e a geografia se ressaltem nessa construção aí a gente faz análises físicas e químicas, né? Então, a gente tem essa interface. A gente trabalha com dados estatísticos o tempo todo para dar conta de lugares que têm 50 mil fragmentos, por exemplo. Não tem como a gente pensar isso na cabeça. Precisa de ter boas companhias, né, de outras ciências, inclusive, para que a gente possa pensar o conjunto de dados que a gente tem, né? A estatística sempre foi, né, um braço importante para a gente pensar a arqueologia. Então, dá para ter vários traços, várias motivações diferentes para fazer arqueologia, porque ela demanda dessa interdisciplinaridade para a gente pensar em pessoas, né? Professor, e sobre o mercado de trabalho e as oportunidades de pesquisa do curso? Então, a gente tem vários órgãos públicos que demandam o nosso trabalho, né, como o IPHAN, ou seja, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IEF, né, que é o Instituto Estadual que cuida do patrimônio. A gente tem atualmente em Minas Gerais diferentes prefeituras absorvendo, né, estudantes de arqueologia e antropologia para pensar essas ações extensionistas também com a comunidade, para que a gente possa levar essa palavra do patrimônio cultural para a gente pensar e poder preservá-lo, conhecendo que a gente tem elementos para preservá-los, né? E também o mercado de trabalho inclui o licenciamento ambiental, né? Então, muitas dessas empresas, a gente falou aqui de mineração hoje, muitas dessas empresas têm que cumprir regras específicas para poder implementar a sua ação, seja ela qual for, mineração ou energia, enfim, são várias. Então, a arqueologia também participa desse processo de licenciamento ambiental para que possa preservar e garantir a legislação atual para preservar e cuidar do seu patrimônio arqueológico, por exemplo. Então, esses são alguns, além da própria universidade, não é? Esses são alguns das ações possíveis no mercado de trabalho. Professor Pedro, gostaria de completar também, falando sobre as oportunidades de pesquisa e do mercado de trabalho também? Claro, Isadora. Primeiro, sobre pesquisa, né? A área de materiais ela é muito relacionada a essa questão, uma vez que ela tem como especialidade essa caracterização. Então, a gente também tem interface com diferentes áreas, e aqui na UFMG nós temos centros de excelência em pesquisa, como o Centro de Microscopia, na parte de caracterização de materiais. A gente tem o CT Nano, na parte de desenvolvimento de nanotecnologias, né, de materiais. E no nosso departamento também temos diversos laboratórios na área de polímeros, cerâmicas, materiais metálicos, nanoestruturados, que sempre oferecem oportunidades para os estudantes em relação ao que nós chamamos de iniciação científica, que é algo característico do Brasil, onde o estudante de graduação, muitas vezes, né, consegue uma bolsa de estudos para conseguir iniciar-se ali na atividade de cientista. Então, ele aprende metodologia científica, ele exerce isso e, no final, ele consegue apresentar os resultados por meio de artigos, congressos. Então, nós temos isso no contexto também da engenharia de materiais. Pensando em pesquisa após a graduação, nós também temos grandes centros de pesquisa no Brasil que também acolhem esse tipo de engenheiro e engenheira. Recentemente eu pude visitar o centro de pesquisa da Uzi Minas, em Ipatinga, e eles têm vários equipamentos super sofisticados também de caracterização e processamento de materiais, onde eles desenvolvem novos produtos ali na indústria metal-mecânica e temos engenheiros de materiais trabalhando por lá. Em termos do mercado de trabalho, o mercado de engenharia de materiais ele também é bem diverso.
A gente tem um mercado tanto nas grandes indústrias, como indústrias siderúrgicas, já citei uma delas, mas temos, por exemplo, a Sominas, Valorec e tantas outras no estado de Minas Gerais e no Brasil. Nós temos também um mercado, por exemplo, em cerâmicas, em indústrias de refratários. A gente tem aqui pertinho a RHI Magnesita, onde eles fazem os compostos que vão revestir o alto forno, que é o grande reator responsável ali pela transformação do minério no que a gente chama de ferro-gusa. Então, há engenheiros de materiais trabalhando na Magnesita em relação à ciência e síntese desses refratários. E nós temos também, ao longo de todo o Brasil, também várias indústrias dedicadas a materiais poliméricos, sejam estes borrachas, plásticos, entre outros, onde esse engenheiro e engenheira trabalha. Lembrando também, mais uma vez, que o foco lá de materiais é o produto. Então, por exemplo, indústrias automobilísticas, indústrias como a Embraer, né, na fabricação de aeronaves, nós temos engenheiros materiais responsáveis por certificar aqueles materiais utilizados na composição destes veículos, mas também de pensar soluções, aprimoramentos para que estes veículos sejam mais resistentes, mais leves, economizem combustível e assim a gente tenha menos poluentes, né, na atmosfera. Então, seria uma variedade ampla em relação às possibilidades de trabalho. Agora, professor Wagner, a gente queria saber também qual que é o diferencial da UFMG para essa formação, nessas oportunidades, tanto acadêmicas quanto para o mercado de trabalho. Tá. Bom, em termos de ciência de dados, existe 3 destinos típicos, né, não só do cientista de dados, mas das outras carreiras que são formadas aqui. Um destino típico, ele é empreendedorismo, né? Então a gente tem uma tradição grande aí de mais de 30 anos de startups, empreendedorismo, etc. Inclusive, recentemente, uma das startups que saiu do departamento foi vendida aí para o Grupo Bradesco. A gente tem uma segunda vertente científica, né? Em termos de pós-graduação, iniciação científica. O nosso programa de pós-graduação ele é um dos melhores do país, né? E já está completando 50 anos esse ano, né? Então, nós temos lá mestrado, doutorado e toda uma atuação em pesquisa, né? Para vocês terem uma ideia, dentro dessa área também, que a gente poderia chamar um cientista de dados na prática, tem egressos do nosso programa, que é vice-presidente mundial do Google, nesse momento. Tá? Ele fica aqui em Belo Horizonte, na sede do Google, e ele é vice-presidente mundial do Google. E tem uma atuação em termos de empresas e organizações em tudo que se refere a dados. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente mencionar é que, e eu vou dar alguns exemplos, é que a lógica muito mais importante hoje em dia em termos da inteligência artificial e da ciência de dados está muito longe de substituir o humano. Mas, na verdade, como a gente viu exemplos aqui hoje, empoderar o profissional. Como que o engenheiro, o arqueólogo podem fazer mais utilizando a inteligência artificial e a ciência de dados? Isso é muito mais próximo da atuação do cientista de dados, né? E nós acreditamos que essa atuação ela tem tido uma boa repercussão, não só pela empregabilidade plena dos nossos profissionais, como hoje isso é até uma coisa um pouco triste para o Brasil, mas boa para as pessoas, 30% das pessoas que se formam dos nossos cursos já saem trabalhando para empresas no exterior. Tá? Então, isso é um fato, né, que a gente não pode negar e eu acho que nos incentiva a tentar buscar novas perspectivas no Brasil, de forma a atrair essas pessoas para que não necessariamente elas vão embora, respeitados aí todos os anseios pessoais, né? Finalmente, eu acho que, apenas para ilustrar, para dar uma ideia da diversidade de cenários, então, hoje, por exemplo, nós temos lá projetos que vão desde saúde, né? Então, nós temos sistemas de telesaúde que utilizam inteligência artificial gerada no nosso departamento para automação de eletrocardiogramas, por exemplo, passando por petróleo, ou seja, exploração de petróleo e identificação de jazidas de petróleo, também utilizando inteligência artificial. Toda uma discussão em termos de redes sociais e do uso dessas redes sociais e como a sociedade está utilizando essas redes sociais, e até um dos casos que é mais interessante assim, futebol.
né? Então, hoje em dia, a gente tem disciplinas de ciência de dados aplicada ao futebol, no sentido de você entender a dinâmica do jogo, entender o que é determinante para um resultado, e que, né, nós estamos num momento aqui de Olimpíada que tem toda uma área de análise, né, inteligência analítica para esportes, que abarca toda sorte de esportes e não apenas futebol. Isso mostra que esse profissional de ciência de dados, ele, na verdade, ele tem uma versatilidade de atuação muito grande. Como eu mencionei no início, e às vezes a gente não percebe qual a diversidade de cenários onde esses dados aparecem e eles podem ajudar a melhorar a tomada de decisão, e talvez com esses exemplos fique mais fácil, né? Então, onde houver dados, onde houver tomada de decisão baseada em dados, o cientista de dados vai ter um lugar de atuação. Obrigada, professor. Infelizmente, nossa conversa, né, chegou ao fim, nosso tempo está acabando, mas eu queria agradecer a disponibilidade de vocês, esse tempo que vocês se dedicaram para estar aqui. Esse foi o nosso bate-papo sobre os 3 novos cursos de graduação da UFMG, Engenharia de Materiais, Ciência de Dados e Arqueologia. Para mais informações, vocês podem procurar em www.ufmg.br/mostra. Vocês também encontram a gente no Instagram, no @mostra_sua_UFMG, e no TikTok, UFMGBR. Né? A gente pede que vocês se inscrevam no canal da TV UFMG, deixem seu like no vídeo, deixem um comentário, caso tenha ficado alguma dúvida ainda. E é isso, muito obrigada. Tchau. Mostra sua UFMG.